Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Primeiro versículo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, ele lança a ponte aqui, o autor, que é Lucas, nós falamos disso na meditação passada, ele lança a ponte do livro dele, de Lucas, que ele havia escrito, para este outro livro. Na cabeça de Lucas, vamos pensar como alguém que está escrevendo uma única obra, mas uma obra que vai ter 2 volumes. Um antes, que trata da vida de Jesus terrena, a sua obra, tudo que ele fez com seus discípulos, tudo que ele ensinou, mas agora é uma nova etapa, é como se fosse um novo estágio da vida do Senhor Jesus. Ou seja, ele continua trabalhando, ele continua servindo, mas ele vai servir através do seu Espírito. Então, quando ele diz aqui, fiz o primeiro tratado é o primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Lucas. Então, por se tratar de uma única obra com 2 volumes, nós estamos estudando Atos. É interessante você também arrumar um tempinho e meditar no livro de Lucas, porque ele vai fazer correlação com o Evangelho. Atos e Lucas se falam em muitas ocasiões. É o mesmo escritor, porque a forma como ele escreve é a mesma. Cada escritor tem as suas características, de maneira que, se você ficar muito íntima daquela leitura, se você lê muita coisa a respeito do que aquela pessoa escreve, você sabe identificar um texto dela em qualquer lugar, porque cada um tem a sua característica. Assim como uma pincelada é a digital de um artista plástico, quando se leva a tela para um raio-x, você percebe como o artista bateu naquela tela com o pincel e com a tinta, e ali ficou a sua marca, porque o jeito dele pegar no pincel é único, o jeito do escritor escrever também é único, o jeito de uma cozinheira fazer a comida também é único. Ninguém cozinha como a nossa mãe, ninguém cozinhou como a nossa avó, elas não têm característica, né? E aí, quando você lê Lucas e Atos, você vai perceber, é a mesma pessoa escrevendo. Eu queria que vocês tivessem esses olhos com a Bíblia, porque você se torna muito mais detalhista e passa a enxergar coisas que passam desapercebidas aos olhos dos outros. Ninguém percebeu, mas você percebeu. Aquilo se torna enriquecedor para a sua percepção da vontade de Deus, do que Deus quer falar. E ele vai acabar por falar coisas muito mais abrangentes do que falaria para uma outra pessoa. Então, não lê, simplesmente lê, faz aquela leitura rápida. Lê com profundidade, lê com atenção, lê absorvida no texto. Hoje, qual é o nosso problema? O problema da atualidade. As pessoas não conseguem concentrar a mente numa única coisa. Por exemplo, nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, mas muitas coisas estão acontecendo à nossa volta. Certamente todas vocês têm alguma coisa para fazer, ou 2 ou 3, depois da meditação. E a tendência da nossa mente é sair daqui e ir para muitos lugares. E é por isso que nós não absorvemos, é por isso que o nosso corpo está cada dia mais estressado, por isso que nós vivemos numa época de tantas doenças mentais, porque as pessoas não estão apenas em uma atividade, mas nós somos criados para mergulhar em uma coisa. Então, é um exercício que eu tenho feito comigo. Isso aqui é um ensinamento, vamos colocar entre parênteses do texto, né? É um exercício que eu tenho feito na minha vida. Se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Se eu estou arrumando o quarto, eu vou estar arrumando o quarto. Isso esvazia um pouco a sua mente e evita preocupações, ansiedade, estresse. Nós precisamos aprender a ser Maria. Maria estava vivendo aquele momento ali aos pés do Senhor Jesus. Então, por mais que o mundo diga que a gente sabe fazer e pode fazer milhões de coisas, você até pode, mas qual a qualidade de vida que você vai ter? Essa é a pergunta. Vamos focar
no que nós estamos tendo naquele momento. Você está vivendo um momento com o seu marido, está assistindo um filme, fique lá no sofá vivendo aquele momento. Mas normalmente as pessoas estão fazendo 1 milhão de outras coisas e não estão vivendo aquele momento. Está no telefone respondendo mensagens, está pensando numa atividade que tem que fazer, né? Então, isso nos rouba do presente. Isso nos rouba do prazer que nós temos que viver naquele momento. Está lendo a Bíblia? Faça aquele tempo só para a Bíblia. Se você puder, até afasta o telefone de perto, porque o telefone é um bandido, um ladrão que rouba a nossa atenção. Nós estamos na era da falta de atenção. Por quê? Porque as pessoas não estão focadas, não conseguem focar. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser curto, nada pode ser muito elaborado, nada pode ser profundo, porque as pessoas não conseguem pensar mais. Quando eu paro para vir aqui fazer a meditação com vocês, eu fico absorvida no pensamento da meditação. Um exemplo, a meditação é na sexta-feira. Eu fico a semana inteira pensando qual vai ser o próximo texto. Eu entro naquele texto e eu espero que o Espírito Santo fale comigo. Eu fico meditando e meditando e meditando. Então, no momento da meditação, eu não penso em outra coisa a não ser isso. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero ter o que passar para vocês. Mas isso só vem quando você se dá aquele momento. Então, se dê esse momento agora. Se vocês aprenderem a fazer isso, a vida vai se tornar mais leve, tudo muito menos pesado e mais prazeroso. As coisas estão pesadas porque a gente não está vivendo o momento. Nós estamos vivendo as preocupações, ocupando antes do tempo. Pré-ocupação, né? O significado da palavra. Então, Lucas está aqui falando sobre esse primeiro tratado. E ele diz aqui que esse livro foi escrito para Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo, o significado do nome quer dizer o amado de Deus. Então, se nós fôssemos pensar só pelo significado, nós podemos dizer: esse livro foi escrito para todos aqueles que amam a Deus. Ele é uma revelação do Espírito Santo para todas as pessoas que amam, que desejam agradar a Deus. É Teófilo. Então, espiritualmente, todas que amam a Deus são como Teófilo, né? Mas quem era de fato Teófilo? Vamos pensar na figura. Quem é esse personagem que ele escreveu o Evangelho de Lucas, o primeiro tratado e o segundo tratado? Ele era um homem muito ilustre. Esse termo aqui era um termo dedicado às pessoas muito ilustres, né? Chega a dizer excelentíssimo Teófilo. Eles falam que era alguém ou do governo romano ou do exército romano, provavelmente uma pessoa de alta patente no exército, e que havia se convertido, que havia recebido a palavra, e Lucas estava especialmente cuidando dele. Imagina isso. Para cuidar de uma pessoa, ele se debruçou em cima de vários textos. É óbvio que o texto chegaria a muitas outras pessoas e Lucas poderia até ter tido esse entendimento, mas primeiramente esses 2 volumes aqui, todo esse texto foi dedicado a Teófilo, a uma única pessoa. Uma única pessoa, imagina isso. Então, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre como Lucas via a obra de Deus. Porque, como eu disse na meditação passada, ele era alguém que no Novo Testamento ali ocupa um papel muito importante e que merece um olhar mais apurado para que a gente possa aprender com ele. Nós precisamos nos debruçar sobre a vida dele, porque a sua maneira de encarar a obra de Deus tem muito a nos ensinar. Primeiro, por ele ser médico, ele usava as suas habilidades de médico para cuidar das pessoas. Eu peguei aqui várias passagens bíblicas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas aqui que mostram o cuidado dele com as pessoas. Então, ele passou, eu não sei quanto tempo que
era necessário para se formar em medicina naquela época. Hoje ainda é um bom tempo, porque 5 anos é muito tempo da vida de alguém, não é? E isso, uma faculdade simples, se você fosse especializar, leva ainda mais tempo. E quando nós pensamos, todo esse conhecimento, ele não desprezou, mas ele colocou à disposição do reino de Deus. Então, ele, além de fazer a obra de Deus ali, de repente pregar, acompanhar as pessoas, servir para o transporte disso ou daquilo, né? Porque ele estava ali fazendo a obra de Deus. Indiretamente, os discípulos apareciam mais, ele não aparecia porque não era um discípulo dos apóstolos, digamos assim, mas ele estava agradando a Deus no seu serviço também. E ele ajuda as pessoas na parte médica. Depois, você vê um cuidado muito amoroso dele para com Paulo. Paulo chega a falar, Colossenses que está isso, Colossenses 4, eu não me lembro agora o versículo, Lucas, o amado, né? É um título que Paulo fala para ele, o amado, o médico amado, que ele se refere. Então, ele se dedica a ter esse cuidado primoroso com Paulo. Paulo não tinha esposa, Paulo era um homem sozinho. Então, era como se aquela amizade fosse Deus que tivesse dado um de presente para o outro, né? Um cuidando do outro. Mas Lucas é essa pessoa, e você vê isso até no filme, que está no Univer, né? Eles retratam um pouquinho disso. Lucas tem esse cuidado com as pessoas. E todo o conhecimento que ele recebeu, que ele conseguiu ter, ele coloca isso em ação, ou seja, não fica para ele. Qual o conhecimento que nós temos que serve para abençoar as pessoas? Todo mundo carrega algum tipo de conhecimento. Eu vejo que alguns se destacam, de repente, num trabalho de web, vão fazer folhetos, vão fazer revistas, jornais, outros na parte de mídia. Quantas pessoas que colocam os seus talentos em ação para gravar um vídeo, ela não aparece à frente das câmeras e mostra para todo mundo qual é a mensagem, mas ela está ali de repente nos bastidores e a sua vida, o seu trabalho é mais útil do que o daquele que está lá na frente. Alguém que sabe cozinhar e alimenta outros com essa comida, isso é um talento. E Lucas teve essa sensibilidade. Eu posso servir e cuidar das pessoas com o talento que Deus me deu. Eu aprendi isso, então eu vou colocar isso à disposição de Deus. Nós fazemos a obra de Deus com as ferramentas que Ele nos deu. Todo conhecimento, toda habilidade é um dom que foi dado que a gente multiplica. E nós multiplicamos quando nós servimos as pessoas. Não existe talento multiplicado quando não envolve outras pessoas. Você quer multiplicar seu talento? Derrama ele sobre alguém. Derrama ele sobre a igreja. Sirva a obra de Deus. Você vai multiplicar. E ele tem algo muito interessante. Quando eu disse para meditarmos no Evangelho de Lucas, serve para a gente entender um pouco da sua personalidade, do seu modo de vida. Ele lança um olhar, ele lança uma luz sobre a vida de pessoas desprezadas. Lucas foi, dos evangelistas, o que mais falou das mulheres. Mas as mulheres, na sua época, eram completamente desprezadas, ignoradas pela sociedade. Por que eu vou fazer um livro e vou falar sobre mulheres? Lucas fala. Você vê Lucas 8, ele fala das mulheres. Só ele fala aquilo, das mulheres que serviam a Jesus. Só ele fala um pouco da infância de Jesus. Como é que ele teve as informações sobre a infância de Jesus? Ele ficou com Maria, é óbvio. Ele passou bom tempo, boas conversas com Maria. Maria, a mãe terrena de Jesus. Então, foi alguém que fez tempo para as mulheres. Ninguém fala a história do publicano, não é? De Zaqueu, mas ele conta. Então, é um homem também desprezado. Era alguém que pensava nos marginalizados da sua época, do seu tempo. Mas ele não era um médico, o médico não estava na alta patente, mas um médico que olha para os menores.
e quer estar com eles, quer conversar, quer abençoar essas pessoas, quer incluir essas pessoas. O que nós fazemos para incluir as pessoas? Nós estamos numa sociedade de exclusão. Nós só temos hoje, nos nossos dias, exclusão. As pessoas excluem umas às outras. E isso ficou tão fácil, você exclui da sua rede social, alguém fala alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que é diferente, você bloqueia, é tão simples assim, não é? Você não precisa amar mais, é só você bloquear, né? E aí nós estamos vivendo num mundo onde você só fica com seus iguais, você só fica com as pessoas que pensam exatamente iguais a você e que não vão te ferir em nada, que não vão te confrontar em nada. Porque se ela te confrontar, você elimina. É simples você eliminar as pessoas hoje, não é assim? Só que na vida real é essa a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus ensina que nós devemos dar a outra face. Se nós levamos um tapa no rosto, uma bofetada no rosto, nós temos que virar a outra face. A nossa sociedade não ensina isso. Se alguém te força a dar a túnica, você deve dar a sua capa. Então, não é um ensinamento que você pode excluir as pessoas, que você pode bloquear e eliminá-las para sempre da sua vida. Ensinar a amar o inimigo, andar a segunda milha. Então, Lucas desce do seu nome de médico, do seu posto, do seu status de médico, e vai ficar com os mais marginalizados da época. Só dele estar entre os cristãos, por si só, já diz tudo, né? Outro ponto que eu coloquei da vida dele aqui que me chama a atenção demais é que Lucas se envolvia. Ele participou de muitas viagens junto com Paulo, as viagens missionárias que são relatadas aqui. Você não vai ver assim, eu, Lucas, estava nesse navio, eu, Lucas, estava nessa viagem, mas ele usa o plural, nós. Ele não é o autor? Então, se o autor está falando nós, você entende que ele está naquela viagem. Então, ele é alguém que se envolve, que quer estar junto, e ele faz o possível para estar junto. Ele não precisava ir. Ele não havia sido chamado, de repente, o nome, a missão aqui é de Paulo e fulano de tal. Mas Lucas está ali prestando assistência àqueles dois que estão indo pregar. Ele não precisa de um título para se envolver. Ele não precisa de uma posição, de um destaque para se envolver. Ele simplesmente quer estar ali, ele quer fazer parte. Gente, somos nós que nos incluímos nesses planos, somos nós que nos incluímos no serviço. É claro que para determinadas missões, o Espírito Santo vai separar, como ele falou, separei Paulo e Barnabé. Separei esses dois vão fazer isso. E é interessante até abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes as pessoas querem até servir, mas servir no que tem visibilidade, servir no que dá recompensa, servir no que é aparente aos homens. Esse serviço de Lucas aqui não tem nenhuma visibilidade, porque o que ele iria ganhar em entrar num barco correndo risco de vida? Porque as viagens de Paulo eram uma bomba, gente. Era tranquilo? Era uma viagem de cruzeiro? Era uma viagem assim que ele vai ver paisagens bonitas? Não! As viagens eram todas problemáticas. Tinha naufrágio, tinha perseguições, às vezes ele tinha que descer no cesto. Era só problema. Mas Lucas estava ali. Então, o que eu aprendo com isso? Se eu quero fazer algo para Deus, eu não preciso que as pessoas fiquem me puxando para servir. Isso é importante falar porque nós estamos num grupo de muitas pessoas. E às vezes há essa necessidade de você ficar lançando a corda, fulano, vem evangelizar, vem para a reunião. Poxa, não deveria ser prazer nosso fazer isso? Não deveria ser iniciativa nossa? Isso é o básico. Isso nós aprendemos quando fomos levantadas à obreira. Quando a gente tem que cobrar alguém a respeito de qualquer coisa na obra de Deus,
Isso deixa claro que essa pessoa está vivendo apostasia, está vivendo esfriamento. E às vezes você cobra, o outro até faz, mas só faz enquanto está sendo cobrado. É só virar as costas, é só aquela pessoa que cobrou virar as costas, que ninguém faz mais nada daquilo. Ou seja, não foi um fruto natural. Não foi algo espontâneo que nasceu da comunhão dela com Deus. Quando nasce da gente, não precisa ninguém falar para você, olha, a igreja está suja, precisa limpar. Olha, o escritório tá cheio de mofo aqui, ó. Se você limpar, vai ficar melhor. Então, são coisas que revelam, que falam quem nós somos diante de Deus. Isso fala, gente. Isso fala mais do que qualquer palavra. Não adianta a gente ficar pregando. Nós precisamos viver a palavra. Então, Lucas é alguém que, por iniciativa própria dele, ele se dava, ele se envolvia, ele sabia o que estava acontecendo na obra de Deus naqueles dias. Você vai ver o livro. Peraí, o que está acontecendo aqui, esse milagre? Eu vou relatar aqui no livro. Paulo vai viajar, eu vou com Paulo. Paulo foi preso em tal lugar, eu vou lá visitar Paulo. O que está acontecendo na igreja aqui precisa de mim? Eu vou ajudar. Lídia se converteu agora, nós vamos ver isso, os novos convertidos. Não precisava de alguém falar assim, Lucas, será que você pode? Tem uma pessoa ali que se converteu, que está nova na fé e que precisa de ajuda. Não precisava ninguém falar isso para ele. Você vê isso transbordando, isso derramando na vida dele, assim, ó, como uma fonte que jorra. Todas as pessoas que precisam ser cobradas para qualquer coisa, que tem sabe aquele serviço anímico? Não sei se você já teve anemia, eu já tive quando era criança. Você fica mole, lenta, sonolenta, devagar. Tem gente que tem anemia espiritual. Para tudo é muito lento. Só que as coisas estão acontecendo o tempo todo. A obra de Deus é Deus em ação o tempo todo dia cria coisas novas. E quem está nessa obra, por prazer, por amor, se envolve nessa obra. Se deixa gastar por essa obra. Não precisa ficar ali alguém, olha, fulano, você poderia se dar mais nisso, você poderia se dar mais naquilo, infelizmente. Né? Um outro ponto da vida de Lucas que é muito interessante, ele era alguém que fazia tempo para amizades sinceras, verdadeiras. Quem eram os amigos de Lucas, gente? Quem? Paulo? Teófilo, esse Teófilo aqui, para quem ele está escrevendo, era um amigo dele, alguém que ama a Deus. Então, era um homem que selecionava as suas amizades. Aqui, pelo pouco que a gente sabe da sua vida e pelos seus escritos, que não são poucos, né? Ele deixou bastante. Se você for considerar a massa textual que ele deixou em Lucas e Atos, é muita coisa. Olha o tamanho do Evangelho de Marcos, 14 capítulos, né? E olha o tamanho do Evangelho de Lucas. Olha os 28 capítulos que nós temos de Atos dos Apóstolos. É muito texto. Então, Lucas deixou muita coisa. E nesses escritos, ele revela. Era um homem de amizades genuínas. Né? E ele dava atenção para essas amizades. Se você tem um amigo, uma pessoa que compartilha a mesma fé, que te sustenta em momentos de dor, de dificuldade, que você corresponde, né? Que há uma correspondência espiritual ali, você faz tempo para essas amizades. Ele fez tempo para Teófilo ao ponto de escrever um livro para ele, né? Que é Lucas e Atos. O amor de Lucas, então, por isso que a gente já falou aqui, de tudo isso aqui eu peguei referência. Eu não vou falar todas as referências, porque senão vai ficar cansativo. Mas o amor de Lucas é visível, é palpável. Nós percebemos na sua vida, através dos seus escritos, que o amor dele fica evidenciado. O nosso amor se evidencia assim?
Será que as pessoas que estão convivendo conosco, que estão nos vendo, elas percebem esse amor que nós temos pelo Senhor Jesus, pela igreja, pela obra, pelo povo? É um amor que se evidencia? Ou o nosso amor é só de boca? Então, o amor de Lucas ficou provado ali. Nós estamos experimentando o seu amor. Se nós hoje podemos ter esse texto sagrado com tanta riqueza de detalhes, foi porque esse amor saiu do campo das palavras e se tornou em ação, né? O trabalho dele é um trabalho que inspira confiança. As pessoas confiam em Lucas. Gente, para alguém falar que Paulo, né, se dirigiu a Lucas como o seu amado, o seu amigo, para alguém como Paulo, do nível de Paulo, ter Lucas como amigo, ele era uma pessoa confiável. Ele era uma pessoa confiável. Nós estamos numa era de relacionamentos instáveis e que não são confiáveis. As pessoas não confiam mais umas nas outras. E isso é assim, geral. Nem filhos estão confiando nos pais, nem os pais estão confiando nos filhos. A mulher não confia no marido, o marido não confia na mulher, amigo não confia. Ninguém confia mais em ninguém. Mas porque a vida não está inspirando confiança. Lucas inspirava a confiança. Nós confiamos na sua obra, nós confiamos em tudo que ele colocou aqui e ele mostra como é que ele conseguiu todas essas informações, todas essas histórias. Ele tem uma vida que merece credibilidade. O que nós falamos merece credibilidade também? O que a gente vive, o que a gente ensina é respaldado pelo nosso testemunho, ao ponto das pessoas olharem e falar assim, poxa vida, que legal, eu posso me inspirar, né? Eu posso tomar como experiência para mim aquilo. Eu vou fazer o mesmo. Porque uma vida que inspira, uma vida que desperta a confiança, pode ser imitada. Imagina isso, né? E ele teve um temor. Quando ele fala aqui nesse versículo, eu também pensei numa coisa, né? Ele fala do primeiro livro e ele deixa explícito para a gente que havia nele um temor de deixar todas as informações a respeito do Senhor Jesus intactas. Eu vou colocar somente a verdade. É alguém que recebe, que vai em busca da verdade e que quer colocar essa verdade. Então ele tem um cuidado com a história do Senhor Jesus. Ele tem todo um respeito, um temor para com o que ele estava fazendo. Ele se propôs a fazer e ele tem esse cuidado, que é um temor espiritual. O que eu estou fazendo aqui, eu preciso fazer muito bem feito. Eu não posso colocar nada que é pessoal. Eu não posso tocar no evangelho. Então, talvez ele não tivesse a noção do tamanho da obra. Eu creio que ele não tinha noção. Gente, sabe o que é um trabalho que você faz que entra na palavra de Deus? Você tem noção do que é a palavra de Deus? Então, o que Lucas fez entrou para a coleção dos livros sagrados. Mas por quê? Porque nele houve esse temor de fazer com que toda a história, todos os fatos, todos os testemunhos, todos os personagens, tudo ficasse intacto, que estivesse ali a verdade. Então, a nossa vida hoje é a continuação desse livro de Atos. Nós temos esse respeito pelo Evangelho, esse respeito pela palavra. A palavra na minha vida, na minha boca, a palavra que está sendo pregada nessa igreja, nesse púlpito, nesse altar, tem que ser a palavra de Deus pura, verdadeira. A obra que nós fazemos junto às pessoas tem que ser uma obra com esse caráter, com essa transparência. Então, a verdade de Deus e a obra de Deus merece esse cuidado, esse temor. E é isso que a gente vê na vida de Lucas, né? E ele fala que o Senhor Jesus, ele está transcrevendo a vida de Jesus
não só o que ele fez, mas o que ele ensinou. Ou seja, ele está mostrando aqui o método de observação dele. Tudo que eu estou a relatar é baseado no que Jesus fez e no que Jesus ensinou. Ou seja, a vida completa de Jesus. Se eu colocasse só o que Jesus fez e negasse o que Jesus ensinou, esses escritos, essa obra ficaria incompleta. Eu preciso me debruçar para relatar o que Jesus fez e o que ele ensinou. A obra de Jesus completa é essa. O fundamento que ele lançou da igreja foi esse: fazer e ensinar. Então, são os milagres e o ensinamento da palavra. Jesus fundou a sua igreja nesses princípios. Lucas percebe isso e coloca isso nos seus escritos, na sua obra. Eu relatei lá no Evangelho, né? Eu estou dando esses nomes, na época eu não tinha esses nomes, mas eu estou dando esses nomes para facilitar para vocês. Mas eu relatei o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. E eu vou continuar a fazer isso nessa obra. Porque Jesus continua a fazer e Jesus continua a ensinar. Mas agora por intermédio do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus continua a fazer o mesmo em Atos. Ele fez isso lá atrás em Lucas e ele continua a fazer no livro de Atos. O versículo 2 diz: até ao dia em que foi recebido em cima. Quem? Jesus. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o Senhor Jesus, olha bem o começo dessa frase. Até ao dia. Então, o Senhor Jesus desceu como homem e ele aproveitou cada momento. Você tem um silêncio muito grande entre o seu nascimento até a idade de 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Mas até nesse silêncio, o Senhor Jesus está obedecendo ao Pai. Aquela agenda de silêncio, de ser somente o filho de Maria, de ser somente um carpinteiro, de ser somente um morador de Nazaré, fazia parte do roteiro de Deus, fazia parte da história de Deus. No plano de Deus, para a missão de Jesus, havia 30 anos de anonimato. Havia 30 anos de vida simples, como o filho de Maria e José. Nada mais do que isso. O Senhor Jesus cumpriu. Depois, os 3 anos de ministério, ele cumpriu exatamente o que o Pai tinha determinado para ele. Ele foi um discípulo do Pai. Você percebe que ele fala isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Discípulo é aquele que faz a vontade do seu discipulador. Então, Jesus está sendo discípulo do Pai ali. Ele faz somente a vontade do Pai. E aí, você percebe isso até depois da sua ressurreição. Ou seja, cada dia que ele viveu nesse mundo, ele viveu para agradar o Pai. Ele viveu ativo, fazendo a vontade do Pai. Ele foi, em outras palavras, um Cristo. Cristo é Messias, né, em grego, um Cristo ativo. Ele foi um Messias que atuou dentro da vontade do Pai até o último momento. E aí você pode pensar assim, mas Jesus vivia no céu, um lugar de delícias, de prazeres que nós, como humanos, não conseguimos dimensionar. Ele vivia deleitosamente na presença do Pai, ele vivia com seres perfeitos. Descer a esse mundo era algo muito horrível, porque imagina o olhar de cima para baixo, o olhar de Deus para a terra. A terra é um lugar de pecado, de devassidão, de desvio, de apostasia, de desobediência. Mas o que foi a terra para o Senhor Jesus? Quando você olha para a sua vida aqui, você não percebe essa tristeza. Ele não fez da terra um lugar de tristeza, de afastamento de Deus. Ele viveu, era difícil para ele.
podemos tentar nos colocar um pouquinho só no lugar dele. É um exercício difícil para a gente, né? Porque nós não tivemos no céu, nós nunca fomos perfeitos, né? Nunca houve perfeição em nós, mas se imagina um pouquinho. Porque se você mora num lugar muito bom, numa cidade muito boa, onde não há violência, onde há qualidade de vida, onde os direitos humanos são respeitados, e você vai para o pior lugar do mundo, onde só tem violência, onde tem miséria, onde há desrespeito, há crime, você já sente. Imagina, Jesus trocou o céu pela terra. O que havia aqui na terra e até hoje? Só pecadores. Não tem um ser perfeito aqui. Olha a troca. Mas até o último dia, até o dia que ele foi chamado para subir, ele fez a vontade do Pai. Jesus fazia e ensinava, que é o versículo anterior. Ele fazia e ensinava a vontade do Pai. E isso foi até o último momento. Não houve um só dia que o Senhor Jesus não fizesse a vontade de Deus. Não houve um só momento que ele não fizesse a vontade do Pai. E aí, fala, ele foi recebido em cima que é céu. O que significa ele foi recebido em cima? O Pai preparou o céu, claro, se nós preparamos a nossa casa para receber uma pessoa, imagina o Pai preparando o céu para receber Jesus. Depois de tudo isso, a Trindade havia se separado. Essa é uma parte que eu amo. Eu medito nisso há muitos anos. Eu tenho textos escritos sobre isso, porque é um assunto que eu gosto demais. A separação da Trindade quando o Senhor Jesus veio a esse mundo e a volta do Senhor Jesus ao céu. Então, imagina, aqui não é algo que ele preparou para si. Eu estou voltando, e ele mostrando o que ele quer para ser recebido no céu. Não. O Pai prepara tudo para recebê-lo. É diferente de você chegar, ninguém te convidou, ninguém está te esperando e você chega num lugar. Então, é como se você estivesse sendo penetra. Você até chega, você até pode ser recebido, você pode entrar, mas nada ali foi preparado para você. É diferente, o texto aqui deixa claro. O céu foi preparado para ele. O Pai fez questão de recebê-lo. É diferente você chegar, por exemplo, quando nós estamos morando numa casa, vamos nos lembrar da casa dos nossos pais. Moravam ali 6 pessoas. Quando você chega, você não é recebida. Você simplesmente bota a chave na fechadura e você entra. O céu continuava sendo o lugar de Jesus, mas o Pai fez questão de ir para a porta, como aquele pai do filho pródigo. Se o pai foi para a porta receber o filho perdido, imagina o pai indo receber o filho que voltou com as mãos e os pés marcados pelos cravos. O filho que padeceu, que gemeu para resgatar pecadores. Imagina como o pai recebeu esse filho, não é? Tem um salmo do perfume do céu, o aroma, o incenso preparado por Deus. Porque até o cheiro do céu se tornou diferente com a volta de Jesus. Era a união novamente da Trindade. Jesus tinha se separado ao vir para a terra, mas aí a Trindade se junta novamente, né? Então, uma coisa é aquilo que Deus nos dá, e outra coisa muito diferente é aquilo que a gente se dá. Bênção é aquilo que Deus nos concede. E ele é um Pai que tem prazer em nos surpreender, nos presenteando. Então, tenhamos uma vida que inspira esse desejo em Deus, em nos presentear, em nos receber, em ter prazer em estar conosco. Muitas vezes nós não temos prazer de estar com Ele. E nós não somos alguém que dá prazer também. Nós não somos alguém que inspira confiança. O nosso serviço não é um serviço zeloso. Sabe?
muita coisa na nossa vida afasta Deus, repele a presença de Deus. Ele não pode estar junto, ele nem tem prazer de estar perto. Então, eu poderia continuar falando disso a tarde inteira, que é o assunto que eu mais gosto, mas eu vou parar aqui. E falar aqui de um versículo do ser recebido, que eu me lembrei, eu até anotei aqui, que está lá em Daniel 7, 13 e 14, quando fala sobre o reino. Jesus nunca tomou nada à força para si. Imagina, ele, filho do Senhor, do soberano de toda a criação. E ele nunca quis ou teve pretensões de ter algo para si. E aí, nesses 2 versículos aqui de Daniel, fala exatamente isso. Eu estava olhando, que é a visão de Daniel, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Imagina o Senhor Jesus entrando no céu. Imagina ele diante de Deus, esse ancião de dias. E o Pai entregando tudo para ele. O Pai, nesse momento, preparou o trono. O seu trono vai ser aqui do lado do meu. O Pai deu o cetro na mão dele. O Pai colocou o manto. O Pai o tornou tão poderoso. O seu nome vai estar acima de todos os nomes. Ao seu nome eu vou conceder todo o poder e autoridade. Então, a forma como o Pai recebeu o Senhor Jesus e o honrou, mostra a forma como ele vai receber os seus na eternidade. Quando o Senhor Jesus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que aguarda pelos salvos, gente, isso é real, é verdadeiro. A gente não tem noção. Aqui nós temos só uma nuance de como foi a chegada de Jesus no céu. Imagina o que vai acontecer na eternidade, que vai ser a união de todo o povo de Deus, de toda a igreja. É a festa das festas, é o banquete que o universo nunca viu. A melhor música, né? Imagina os anjos com um coral, porque o melhor coral do mundo, a melhor orquestra do mundo está no céu. Imagina, lá vai ser uma festa que não vai ter fim, porque as festas desse mundo acabam. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, ela não consegue fazer uma festa que dure para sempre, porque a vida aqui não é uma vida de festa para sempre. A festa acaba, a festa no céu nunca vai acabar. Enquanto uma turma vai estar no inferno, os que estão no céu vão viver num contínuo banquete com Deus o tempo todo. É a celebração das bodas do Cordeiro. A melhor música, a melhor comida, a melhor companhia, o melhor tudo, o melhor anfitrião. Não tem ninguém melhor para receber. Se Jesus recebeu tudo isso e hoje aguarda a chegada do seu povo, aqueles que ele comprou com seu sangue, imagina como vai ser esse dia. E ele deu os mandamentos, no final desse versículo, fala aqui, pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, antes de subir, ele deu mandamentos. Quais foram os mandamentos? De pregar o Evangelho. Lembra? Está lá, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 ao 19. Pregar o Evangelho. Antes dele subir, ele falou o que a gente tinha que fazer como igreja. E esse mandamento foi dado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só conseguiremos cumprir esse mandamento através do Espírito Santo. Não tem como você fazer a obra de Deus pela força do seu braço. Nós já vimos, testemunhamos, vocês também com certeza já devem ter passado por essa experiência de ver gente fazendo a obra de Deus na força do braço. E nós já fizemos também. Em algum momento na obra, nós também fizemos pela força do braço. Nós também fizemos no afã de, eu preciso fazer, então vou lá fazer. Não, é fazer pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus se moveu o tempo todo pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo, você vê uma vida
Aliás, não foi só quando ele foi batizado, até a sua concepção. Quem gerou Jesus no ventre de Maria, Lucas fala isso, foi o Espírito Santo. Ele crescia, à medida que ele estava lá como uma criança, entrando na adolescência, Lucas fala que ele crescia no poder do Espírito Santo. Tudo na vida de Jesus, até a sua ressurreição, foi por obra do Espírito Santo. Então, como é que nós podemos pensar que há condições de fazer alguma coisa na força do nosso braço? Em algum momento, eu e você, nós podemos fazer qualquer coisa, um atendimento, uma comida, qualquer coisa que não seja pelo Espírito. Então, o mandamento é pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho pelo Espírito Santo. Hoje nós temos a oportunidade de pregar. Essa oportunidade é algo maravilhoso demais. É algo assim que você tem que colocar como um presente, como um alto privilégio mesmo. Porque, por mais que a gente fale isso, as pessoas têm como redundância, como algo talvez até insignificante, né? Porque, eu estou fazendo a obra, faço até a hora que eu quiser, a vida é minha, se eu achar alguma coisa mais atraente, eu posso trocar. Mas não é bem verdade. Servir a Deus é um privilégio, e um privilégio concedido para quem Deus escolhe. É um privilégio dado para quem Ele chama de um modo pessoal. Eu creio no chamado pessoal de Deus para cada pessoa. Porque assim como Ele falava pessoalmente com Adão, como Ele falou com Abraão, como Ele falou com Isaac, como Ele falou com Jacó, Ele falava com as pessoas, Ele continua falando. A diferença entre quem faz a obra e se cansa em quem faz a obra até o fim está justamente nesse chamado. Quem é chamado de um modo individual, ouviu esse chamado, disse sim para esse chamado, não vai conseguir se esquecer dessa voz nunca mais. Não consegue ver sua vida de outra forma. Todas as pessoas que conseguem se enxergar vivendo fora do altar, não ouviu essa voz. Você não consegue pensar em outra vida, a não ser servindo a Deus. Você não consegue imaginar numa outra situação que não servindo a Deus, aquele que te escolheu e que você quer agradar. Por isso eu digo que esse chamado é irresistível. As pessoas que abandonam, que tratam a obra de Deus com indiferença, na verdade, elas nunca ouviram essa voz. Porque se tivesse ouvido, elas não teriam coragem de dar as costas para a voz do Espírito Santo. Um dia, anjos pregarão o Evangelho. Os anjos hoje anelam por isso. Mas um dia, esse privilégio vai ser tirado de nós e vai ser dado a eles. É só você ler Apocalipse. Apocalipse 14 fala isso. O ser escolhido, como está dizendo aqui o versículo, né, no final aqui, os apóstolos, aos apóstolos que ele escolhera, que está a palavra, o mandamento de pregar o evangelho, aos apóstolos que ele escolhera, é como se todos nós fôssemos chamados para ser esses apóstolos, esses discípulos para pregar o evangelho. Achei aqui o versículo. Está em Apocalipse 14, 6. Já é na grande tribulação, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Olha que privilégio! E vi outro anjo. Ele tinha o quê? O evangelho eterno. O que nós temos, gente? Nós temos esse evangelho eterno. Quem tem esse evangelho dentro de si não consegue fazer outra coisa a não ser proclamá-lo. As pessoas não sabem, mas elas têm sede de uma nova vida. Na verdade, a sede é desse evangelho. Então, um dia, esse evangelho vai ser confiado aos anjos para que eles venham pregar. E certamente eles não irão falhar na missão. Enquanto hoje nós falhamos, nós erramos, nós deixamos a desejar, nós damos muitas vezes mais trabalho a Deus do que alegria.
Será que todas passamos por esse processo de dizer sim e de não olhar mais atrás? E é isso que a gente entende naquela mensagem, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não é apto porque despreza essa voz, despreza esse chamado, despreza esse comissionamento. Isso é ser escolhido e fazer essa escolha valer a pena até o último instante, até o último minuto.